Encabeço o mundo, sou ariano torto, vivo de amor profundo, sou perecível tempo, brilho por um segundo, perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Quem é Júlia? É sempre muito difícil falar de mim, mas vamos pelo básico. Meu nome é Júlia Piccolomini, eu tenho 31 anos, sou bissexual, mulher, gorda e PCD, né? Falando dos recortes aí sociais. Eu tenho uma deficiência física chamada distrofia muscular, de cinturas, né? Porque a minha musculatura, quanto mais próximo do abdômen, mais fraca ela é, cinturas. Ela é genética. Ela é progressiva, então ela tem a característica de adquirida na minha história de vida, porque eu descobri aos 21 anos, porque eu tive uma piora bem drástica no meu período de formação, porque eu sou formada em artes cênicas, e o instrumento de trabalho do ator é o corpo, então nesse momento eu fiz muita atividade física e acabei piorando demais. E quando eu me formei, eu fiz a biópsia e descobri que todos os sintomas que eu tinha antes disso, como encurtamento de tendão dos pés, né, o famoso tendão de Aquiles, só pisava nas pontas dos pés, muitas quedas, desequilíbrios. E aí eu descobri a deficiência física, e todos esses sintomas eram parte de algo maior, e esse algo maior é a minha deficiência. Acabei entrando no mundo corporativo, no RH. Trabalho na parte de desenvolvimento organizacional e gestão de pessoas, tudo atrelado a desenvolvimento de pessoas, programa de performance, engajamento, garantir que o profissional tenha uma boa experiência na empresa, porque eu sou movida pelo amor, assim, e eu tento sempre buscar o melhor de mim nos outros e o melhor dos outros em mim. É esse o meu movimento. E eu acho que é isso, eu sempre tive o dom da absorção e nessa absorção de encontros da vida eu me descobri limitada e um instrumento de transformação constante. Eu acho que a deficiência me permitiu desde sempre entrar em contato com a minha vulnerabilidade e não poder escondê-la. Eu acho que fez eu construir um castelo de concreto bem forte, fazendo da minha fraqueza a minha força e a minha cura. Eu decidi fazer os vídeos no IGTV porque eu descobri aos meus 31 anos o que é capacitismo. Eu não tinha visibilidade sobre isso. Eu tinha a percepção de mundo, o que o mundo me via como PCD. Toda a minha visibilidade como PCD foi a partir da minha inclusão no mercado de trabalho. Então, quando eu vi as soluções pensadas para mim, que apesar da cota ser muito positiva, vem muito viés capacitista a partir desse lugar, eu não me reconhecia nesse lugar. Mas eu também não me reconhecia no lugar de uma pessoa que não tinha deficiência. E aí, quando eu descobri o que era estrutura, a partir da voz de um menino de 20 e poucos anos, eu entendi o meu lugar. É meu direito. Eu tenho direito ao acesso. Eu tenho direito a essas ações afirmativas que chamam de benefício para minha equidade. Então, eu entendi que eu pertenço a esse lugar. E aí, juntou isso com a quarentena. O isolamento social é uma realidade constante na vida de milhares de pessoas e ninguém faz nada para mudar isso. Tudo isso vai mudar para quem? E aí eu comecei a falar e tem sido muito positivo, muito positivo. Eu tenho atraído muita gente legal e pessoas falando da força da minha voz, mães de pessoas com deficiência se aproximando e falando como é importante você falar para construir um futuro para o meu filho. É esse o meu propósito. Eu não quero tantos seguidores, eu não quero números. Não que não sejam bem-vindos, tá? Pode chegar. É essa qualidade que eu quero alcançar, de que é importante para o meu filho
É esse sentimento genuíno. E eu tenho muita gratidão. Eu me sinto nobremente honrada, assim, de caraca, se eu tô retornando, se o universo tá me retornando isso, é porque eu tô fazendo alguma coisa boa. Tem fortalecido a minha fé e me apoderado como pessoa. Tô insuportável. Bom, mãe pra mim é divindade e eu tenho a melhor mãe do mundo. Melhor pra mim, tá? Porque pra ela não aconselharia, porque ela anulou muitos pilares da vida pra ser mãe. E em vários momentos em que eu tava lá no fundo, ela tava lá comigo. E me pariu, me nutriu, o leite azedou, ela produziu mais, comprou, virou do avesso, fez, e em nenhum momento ela duvidou de mim. Nem quando eu descobri a deficiência, que ela estava do meu lado, que pra mim foi um alívio, mas logo depois veio o medo, a vontade de chorar. Essa vontade não estava nela. O que me preocupa na Júlia é que a Júlia é muito intensa. E tava ela lá pulando junto. Minha mãe é maravilhosa. E aí é claro, né? Obviamente... obviamente que é babona. E aí é claro que nessas loucurinhas era a minha sexualidade sendo desenvolvida, né? Ela abraçando os meus amigos, a gente desde pequena podendo falar de menino, menina, homem, sexo e tal, e amigos de todas as diversidades possíveis. E aí é claro, na época que eu assumi meu namoro que na época era minha namorada, deu um baque. Foi um novo e a gente construiu a partir desse novo. E ela tá tão presente na minha realidade LGBT também, tanto que eu casei com a minha mãe, né? Porque a minha namorada que eu assumi, que é o meu marido hoje, é a minha mãe. É igualzinho. Freud explica. E eles são melhores amigos. E me dá o maior prazer. Às vezes minha mãe sobe, ela nem fica comigo. Fica conversando com o Thiago e fala, tá ótimo, me deixa aqui no meu canto. Eu sou rodeada por isso. Maior privilégio. Primeiro, o avanço tecnológico. Eu acho que ele nos ajudou muito, né, em questão de acessibilidade instrumental mesmo, de nos fazer eficiente. A legislação também, a cota, apesar de ser polêmico, ela permitiu a oportunidade de emprego para muita gente. E muita gente se mostrou eficiente. E pessoas incríveis estão fazendo canais, estão se expondo, estão se expressando. Eu acho que a gente já andou demais e eu acho que a partir de agora é só multiplicar, potencializar. Aliás, a tecnologia tá como solução em todas as acessibilidades, mas na atitude ela nos conectou. E a gente tá gigante porque a gente tá se unindo. E para as pessoas sem deficiência, eu acho que é determinante para acelerar essa mudança. A gente pode continuar quebrando ciclos, mas essas pessoas, elas são aceleradores. Elas estão no poder, né, dentro da nossa estrutura hoje. A valorização da nossa eficiência antes da nossa deficiência é determinante para a gente desenvolver novas soluções e novas oportunidades de acesso. Então, eu acho que a questão aqui você não precisa ter uma deficiência para pensar em acessibilidade para pessoas com deficiência, né? Você precisa ter empatia, dar visibilidade, entender as dores e desenvolver soluções ou oportunidades para que essas pessoas cheguem e eliminem os pontos cegos e te ajudarem a desenvolver. Somos seres interseccionais, então enquanto existir capacitismo, homofobia, transfobia, machismo, racismo,
seja o que for. Enquanto existir a opressão e você ter a consciência disso e não fazer nada, é conivência, entendeu? É você manter o ciclo viciado rodando. É confortável. E eu acho louvável, eu admiro muito quem se percebe nessa bolha e sai dela para incomodar, para mudar. A acessibilidade atitudinal, sem dúvida, é o ponto de partida para a gente desenvolver qualquer outro tipo de acessibilidade. Então, por favor, pessoas sem deficiência, nos acessem e desenvolvam soluções para nós termos acesso a vocês também. Quando a gente fala de figura, de representatividade, é como a estrutura nos vicia, né? A primeira coisa que eu pensei foi em pessoas famosas, né? E eu acho que é um exemplo de estrutura, né? Porque a gente é viciado a pensar tais coisas. E eu acho que o brasileiro ele é muito viciado em atrelar a qualidade artística à fama, né? A gente não idolatra o artista, a gente idolatra as pessoas famosas, né? E essas pessoas famosas, muito disso é criação, é mídia, é marketing, é venda. Então, eu refletindo melhor sobre isso, a minha figura de representatividade, sem dúvida alguma, são os moradores de rua, que pegam o nosso lixo, os catadores de papel, e juntam para esse lixo ser reciclado, ser ressignificado. É a travesti que não tem oportunidade de trabalhar e ter uma vida digna e vende o seu corpo como possibilidade de sobrevivência. Tem que vender a sua intimidade. E aí ela transforma isso em orgasmo, em gozo. Tem uma mensagem final, que eu acho que é a amarração dessa entrevista. Eu acho que aqui a gente tem um exemplo concreto de eficiência que a Vale PCD está proporcionando. Onde o conhecimento, a alegria, a competência é disseminada de forma tão generosa. Eu gravo os vídeos semanalmente, mas eu nem sempre entro em contato com essa sensibilidade que essas perguntas foram capazes de extrair de mim. E isso é qualidade, isso é excelência. E eu me sinto honrada mesmo pelo espaço, pelo convite, e obrigada. Para as pessoas sem deficiência, aprendam um pouquinho e vejam o que vocês perdem na não inclusão dessas pessoas, ok?